Olá pessoal, sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Nessa aula vamos aprender sobre comissão padrão de pedido de venda. Conforme eu já falei anteriormente, a comissão informada direto no cadastro do pedido, podendo ser no faturamento, no recebimento, para representante, supervisor e utilizando até uma outra modalidade chamada geral. A comissão através da estrutura de comissionado, ou seja, onde eu posso informar uma hierarquia de representante e supervisor, e nesse caso é uma comissão fixa, né, por empresa. E também o bônus de comissão para pedido de venda, onde eu posso fazer um filtro de pedido de venda e de estipular uma comissão ali, seja no faturamento ou no recebimento, que será adicionada à comissão já existente no pedido de venda. Se acaso não existir comissão, estiver zerada a comissão, o percentual informado por esse processo é o que será gravado no pedido, ok? Obrigado e até a próxima. Para utilizar o processo de comissão padrão de pedido de venda, há necessidade de fazer duas configurações, tá? A primeira é um parâmetro por empresa, vou vir aqui no menu TOTUS, administração, consulta, acessar aqui ADMFL 034, visualizador de parâmetro por empresa, e vou colocar aqui, Shift 8, Repre, Comi, Shift 8 e F4. Opa, Comi, Repre. Aqui, ó. TP, underline comissão, underline repre. Né? Ele é uma configuração por empresa, ou seja, eu posso trabalhar informando manualmente na empresa 1 e na empresa 2, pegar da segunda configuração que a gente vai ver a seguir, que é da estrutura de comissionado. Nesse caso, vamos utilizar a comissão informada manualmente no cadastro do pedido. Então, 00 e vou salvar. Tá? Segundo ponto é vir aqui em comissão, guia representante, manutenção, com FM011, manutenção da estrutura de comissionado. Por mais que eu vou informar no pedido de venda uma comissão, né, eu preciso ter essa estrutura cadastrada. A única diferença é que eu não preciso informar percentuais aqui no recebimento ou no faturamento, tá? Então, como ela está em branca, eu vou vir aqui, ó, incluir após. Vou colocar fazer uma estrutura como supervisor, tá? Então, supervisor primeiro. O tipo do comissionado, essa tabela ela vem em branca, então você que cadastra, tá? Informando aqui um código, a descrição e o tipo da categoria. Então, vou vir aqui, ó, supervisor, não há necessidade de formar despesa e nem vendedor, vou colocar a empresa e vou salvar. Ele gravou aqui, ó. Então, como eu quero utilizar o Adriano como supervisor, eu vou clicar duas vezes nele e vou incluir no, que seria logo abaixo. Então, no comissionado, o tipo dele agora é representante, a empresa e vou salvar, tá vendo? Então ele criou essa estrutura e assim por diante, tá? Então se eu quero criar um outro comissionado, eu venho aqui, clico duas vezes no último, incluir após o João. Vou colocar aqui, será representante, a empresa. Então ficou essa sequência, tá? Se eu clicar duas vezes, incluir no, ele vai se tornar esse daqui como supervisor relacionado, respondendo ao Adriano, ok? Se eu quero remover, eu não consigo clicar duas vezes aqui no supervisor e remover direto, tá? Porque você tem outros vínculos efetuados. Eu sempre tenho que remover o último e ir removendo até chegar nele, tá? Não há necessidade de salvar após a exclusão. E detalhe, por mais que, por exemplo, o João esteja vinculado a algum pedido junto com o supervisor Adriano, esse componente permite fazer remoção, já que ele é uma estrutura, tá? O vínculo já foi feito lá no cadastro do pedido, então a remoção não interfere no vínculo já realizado, tá? Mas o correto é vocês adotarem um formato e não ficar removendo, tá? Só incluindo, dando manutenção, mas sem ficar fazendo exclusões, limpando toda a tabela, cadastrando de novo, porque se você fizer isso, se alguém for cadastrar um pedido e não tiver nada na estrutura, ele vai dar uma mensagem que o comissionado não está cadastrado na estrutura, tá? Então, é bom elaborar bem a parte de supervisor, os seus representantes, tá? Para vínculo no pedido, não basta somente isso daqui, tá? Precisa, lá dentro, nos vídeos anteriores que a gente já fez, precisa ter o relacionamento ali do supervisor com o representante, tá? Então, não é só isso daqui. Para ele adotar a estrutura de supervisor e representante, ou somente representante, eu preciso. Então, aqui não há necessidade de salvar, só vou fechar aqui a telinha. Então,
para vocês visualizarem, eu tenho que vir aqui no PES-FM 010. Opa, aqui, PES-FM 010. Vou pegar o meu supervisor, que é o Adriano. No caso aqui, meu supervisor é a própria empresa, tá? Então, vou clicar aqui em representante, ele vai dar algumas mensagens, porque não é todo mundo que tem acesso aqui a mexer no cliente da empresa, e vou marcar ele como supervisor, ok? Vou pegar o representante, vou vir nele e vou relacionar o supervisor. Lógico que os clientes, né? É bom você fazer a relação, vir aqui no representante, incluir, amarrar os clientes que são atendidos pelo João, ok? Porque lá na frente você precisa tirar um relatório, verificar quais são os clientes que é atendido por João e assim você não vai saber. Então é bem importante fazer o vínculo aqui dos clientes ao representante para você ter essa carteira dos clientes que estão amarrados a esse representante, e até se esse representante se desligar da empresa ou não trabalhar mais para a empresa, você ter como repassar essa carteira para um outro representante, ok? E esse vínculo pelo parâmetro de comissão é bem importante para a gravação ali também no financeiro da fatura, né? Do relacionamento da comissão nas faturas, no financeiro. Então isso aqui é bem importante ser feito, tá? Então vamos voltar lá no pedido. Já fiz o meu cadastro na estrutura. No componente PES-FM010, já utilizei ali, marcando ali o supervisor como supervisor, relacionando ao representante, incluí o meu cliente ao representante. Então eu venho aqui agora, no módulo pedido de venda, manutenção de pedido de venda, vou dar um tab e vou cadastrar um pedido. Tá vendo que ele já trouxe aqui o representante, por quê? Porque no cadastro do cliente eu já vinculei esse representante, ok? Vou trocar aqui a condição de pagamento, incluir a classificação. Classificação eu estou incluindo porque no meu ambiente ele está como obrigatório, tá? Vou salvar, ok? Então aqui ó, ele tem a parte de comissão. Se eu vir aqui, se você trabalha com faturamento, você vai vir e colocar a comissão no faturamento, ok? Se trabalha no recebimento, é no recebimento, tá? E aqui embaixo ele tem um botãozinho chamado de comissão. Então se eu não informar aqui, eu posso vir aqui e informar aqui também. Tá vendo que ele já me trouxe aqui a comissão que eu informei e o supervisor, tá? Se eu tenho alguma comissão aqui para o supervisor, eu posso vir aqui, no caso eu estou informando, então eu vou colocar aqui que é 6% e vou gravar, ok? Na opção aqui embaixo, comissão, ele vai me dar a estrutura, tá vendo? Essa estrutura de representante e supervisor, ele pega lá do cadastro, lá no PES-FM010, aquele vínculo que você marcou o representante como supervisor e vinculou ao representante ou supervisor marcado anteriormente. Esse vínculo não é da estrutura, tá? Então aqui eu tenho as comissões informadas, tá? Nesse caso, como é o representante que está vinculado no cadastro do pedido, ele não deixa eu editar aqui, somente no caso do supervisor, que eu posso vir da manutenção e salvar. Se eu quero dividir essa comissão com outro representante, eu também posso. Então, dou F5, vou filtrar aqui somente os representantes, vou colocar aqui o 4. Nesse caso, ele não aceita uma outra tipagem aqui como representante. Se eu tentar colocar, quer ver? Que ele vai separar a comissão e salvar, ele fala que a pessoa não é um representante para a empresa 1, tá? Por quê? Isso aqui ele está validando também lá da estrutura de comissionado, tá? Então vamos pegar aqui um outro que esteja lá, eu quero que vocês visualizem ali a mensagem que ele dá. Não lembro ali qual que eu vinculei. Acho que foi, deixa eu só conferir aqui em cima. Também pode acessar por assim, tá, pessoal? É o 46. Então, vou pegar aqui o 46. Se eu colocar a mesma tipagem e for efetuar aqui a manutenção para salvar, ele vai falar o seguinte, ó, é permitido apenas um registro por tipo. Então, ele não aceita dois representantes. Então, qual que eu uso? O módulo geral. A mesma coisa do supervisor, tá? E vem e salvo, ok? Aí ele aceita, beleza? Então, essa daqui é o cadastro de comissão padrão, informando o percentual no momento do cadastro do pedido. Posso ver e informar depois, tá, pessoal? Não tem problema. Informando aqui na capa ou aqui no botãozinho comissão, tá? Pela estrutura, nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Obrigado e até mais.